Pessoal, a situação é a seguinte: eu vejo muita gente inteligente e bem informada e não toca no assunto, que é o mais importante. No ato eleitoral, ele é feito em 3 atos, 4 atos, que é a campanha, a eleição, a diplomação e a posse, tá? Então você passa pelo processo aí, que é o processo de campanha, você torna o candidato mais votado eleito matematicamente, aí é aberto um prazo que é para o candidato eleito matematicamente comprovar que ele é apto para assumir o cargo. Ele tem que trazer todas as certidões negativas dele, criminal, processual, todas as certidões originais. Após esse prazo aí, ele é diplomado, ele estando apto, tendo todas as certidões negativas dele em dias, tá? Passou desse processo, que é o processo de diplomação, vai para o processo de transição. Aí entra a mudança de todos os dados do candidato eleito para ser o empossado. Então tudo lá, as salas vai mudar o nome, os carimbos, todo esse processo administrativo vai mudar, tá? O que acontece? O que está acontecendo é que o Lula ele não pode ser diplomado, porque ele não tem certidões negativas. Ele não foi absolvido, foi encontrado um erro processual. Então as certidões negativas dele não tem como ser tirada. E sem dizer que ele está em processos em outros estados, em outros processos. Então do processo que ele estava preso, foi tirado porque encontraram falha no processo. Questão territorial, entendeu? Jurisprudência. Não era da jurisprudência do Paraná julgar o Lula, tinha que ser em Brasília, entendeu? Então questão territorial, jurisprudência, área de domínio de determinados tribunais. Então o que acontece? Todo mundo tem que falar que o Lula não pode ser diplomado. Ele não pode ser diplomado, ele tem que ser diplomado até o dia 19. Então se até o dia 19 ele não for diplomado, passou daí o prazo para entrega de documento. Então ele não é diplomado. Aí o que acontece? O segundo colocado na eleição assume. Por quê? Porque o primeiro colocado não estava apto para a diplomação. Então o que tem que acontecer no Brasil é o pessoal entender que o Lula não pode ser diplomado, porque ele não tem certidões negativas. Então ninguém fala isso, ninguém está falando isso. E o pessoal tem que entender o objetivo. O objetivo é: Alexandre de Moraes, você não pode diplomar o Lula. O Lula é ficha suja. Ele não pode ser diplomado. Então se ele não for diplomado, quem ganha? O segundo colocado assume. Quem é segundo colocado? Jair Messias Bolsonaro. Porque o que acontece? Se houver intervenção militar, o Bolsonaro não vai ser presidente. Nós vamos ser governado por um presidente militar, por um regime militar de transição que pode durar 6 meses a anos, como durou 20 anos na última vez que o militarismo assumiu. Então o que acontece é que a gente tem que pedir a não diplomação do Lula. E eu vejo nas redes sociais, em todos os lugares, ninguém fala da diplomação. A diplomação é o ato mais importante do processo político. Ele pode fazer a campanha dele todo irregular, não tem problema. Mas na hora de entregar e ganhar, ele pode fazer a campanha dele todo irregular e ganhar, matematicamente. Mas na hora de diplomar, ele não é diplomado. Por que ele não é diplomado? Porque ele não tem as certidões. E se durante o processo de campanha houver algum crime, ele também não vai ser diplomado. Então isso aí o pessoal tem que entender e divulgar isso. Ninguém divulga. A gente vê tanta gente inteligente, tanta gente estudada e não fala nesse processo, que é o processo mais importante de todo o processo eleitoral, tá? Então vamos levantar uma hashtag aí: Lula não pode ser diplomado. Vamos jogar isso nas mãos do Alexandre de Moraes. E a única chance do Alexandre de Moraes também não ser preso, tá? Porque outro processo ele vai ser preso.
por outras situações ele vai ser preso. Então, se ele disser assim, o Lula perdeu a eleição porque não conseguiu ser diplomado, beleza, ele continua sendo ministro, entendeu? Esquece questão de urna, esquece todos outros fundamentos que não está tendo base, e diz, Lula não pode ser diplomado. Aí o que acontece? Quem assume é quem ficou em segundo lugar, ok? Hashtag Lula não pode ser diplomado. E aí nós vamos vencer mais fácil. E o Alexandre de Moraes sai vivo dessa. O melhor é que ele saísse morto, mas ele sai vivo.